É biquíni mens ou mens? Men's biquíni. Rápido. Rápido! Ação Solidária Fisiculturismo Natural FNB. Categoria Men's Physique. Então, dando sequência na nossa playlist aí sobre o campeonato da Fisiculturismo Natural Brasil, que aconteceu no último final de semana. A gente tá falando de todas as categorias, a gente deixa a nossa opinião e a nossa experiência aqui nas disputas, né? Sem enrolação, então. Então foram os atletas número 41, Gabriel Ferreira, 29, Antônio Mário Souza, 77, Vitor Aurélio e 40, Felipe Loverdos. Categoria Men's Physique. Ah. Ah! Então aí a gente está começando pela pose de frente já, certo? Isso. Então a gente tem esses 4 atletas que a Cassi falou. E pelo menos, na minha opinião, a gente tem um ótimo físico no número 29, porém só faltou a pose de Men's Physique. O número 29 ele tava muito bem condicionado, ele tinha muito volume, tipo, comparado com os outros meninos, era o que mais tinha volume em cima do palco. Porém, na pose de frente, se ele tivesse alterado para colocar as duas mãos na cintura, já seria muito mais Men's Physique. Seria um ponto positivo, com certeza. Ele teria acertado melhor, porque ele fez quase como se fosse. Não é quase, né? Ele fez uma expansão de dorso semi-relaxado de frente ali, que provavelmente ele tá mais acostumado a subir na Classic, ou ele achou que essa era a pose certa, né? Mas eu teria, se eu fosse os outros meninos, eu também tomaria cuidado com uma coisa que aconteceu nesse campeonato. Como eles pediram o quarto de voltas completo, a maioria deles posou de lado. Então, quando eles foram mostrar os lados, eles fizeram exatamente a mesma pose de frente. Então, assim, o 41 tá na pose ideal para ser considerado uma pose de frente, que você virando um pouquinho, você já vira na pose de lado. Porque fica um pouco diferente. O 77 já fez uma pose de lado, porque ele fez a mesma coisa quando ele virou pro lado. Então, tipo, só isso aí invertido. Pode dar um probleminha, que o físico dele tava muito bom, então, né, a gente tem esses errinhos aí aceitáveis, vamos dizer assim. E também o árbitro falou, né, como era o primeiro campeonato, tava tudo bem. Vale tudo. Então, o número 77 nessa pose, eu acho que ele encaixou, na minha opinião, praticamente perfeito ali. Ele coloca aquela pose de frente, que é o que a gente espera no Men's Physique. Você pode ter a opção de lateralizar um pouco para afinar sua cintura. Nessa pose ele conseguiu colocar o ombro do braço esquerdo dele, né, o de trás ali, tá fazendo aquele arredondamento, que é o que você espera mesmo, para mostrar seu volume de ombro. Peitoral cheio, então aquele peitoral que você não contrai na pose, não deixa ele marcado, né, mas você deixa ele cheio, redondo. E reto abdominal ali, com o oblíquo e o serrátil, mostrando do jeito que deve ser feito. Sim. E aí eles pedem um quarto de volta, então. E aqui está a pose mostrando o lado esquerdo. Isso. Aí nessa pose a gente vê o volume do 29, né? Que realmente eu fiquei bem na dúvida, porque mesmo no natural, ainda tem uma tendência dos árbitros a ignorarem um pouco linha do atleta e pegarem o cara que é mais volumoso. E aí eu fiquei com um pouquinho de medo, porque claramente o 77 ele tem uma linha mais Men's Physique. Só que o 29 não tinha linha Men's Physique, só que ele tinha um físico absurdo de bom. Então, tipo, eu fiquei, e agora? Quem que eles vão colocar? A gente vem de uma linhagem de arbitragem que parece que premia o melhor atleta e não o melhor atleta dentro da categoria que ele está participando. Né? Por isso que a gente realmente estava com essa dúvida, mas pelo menos, na verdade, você estava torcendo Você estava desde o de começo. laranja, né? Para mim, o de bermuda azul ali é o que se encaixou mais no Men's Physique mesmo, por mais que você possa pensar que o de bermuda laranja, ele realmente tem algumas coisas que indicam que ele tem o melhor físico, como melhor atleta, ele mais condicionado, mais hard e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente fala, beleza, estamos na categoria Men's Physique, eu acho que o de bermuda azul aí é indiscutivelmente o que encaixou melhor e ponto. Se eu fosse falar pro 77 para ele ser inegável em todo campeonato que ele for, seria melhorar os deltoides, tanto frontal, lateral quanto posterior, porque no posterior você vê que quando as poses são de lado, o 29 ele grita um deltoide gigantesco, e eu acho que na Men's Physique acaba exigindo mais essa bola mesmo, esse capacete assim no deltoide, que o dele, acho que é o ponto mais fraco, vamos dizer assim, porque o resto todo dele é muito bom mesmo. Peitoral nunca vai ser demais, né?
pode ficar à vontade de colocar peitoral. Mas o de bermuda laranja, por mais que ele tenha um físico muito bom, ali, tipo, algumas coisas que não entregam a men's physique no físico dele é trapézio. Eu acho que, tipo, quando a pessoa tem muito trapézio, pra mim, no men's physique, tipo, opa, chama um pouquinho de atenção negativamente. E as costas dele ali, provavelmente, é questão de ajuste de pose, mas você vê a diferença entre a saída da lombar para as costas. Então você vê ali que no bermuda laranja como faz um caroço, logo de começo. E o de bermuda azul, a gente vê uma fluidez. Então, tipo, é esses pequenos detalhes assim que a arbitragem não necessariamente ele pensa nisso, mas ele vai olhar pro seu físico e falar, beleza, esse cara tá mais nesse physique. E aqui nessa categoria em específico já tem a prova do que eu falo do shortinho curto chamar muito mais atenção e ser muito mais bonito, porque ambos os atletas da ponta estão com bermudas maiores. E eu acho que desvalorizou bastante o físico deles, porque ambos parecem que pegaram a bermuda do pai pra subir uma coisa. E eu falo isso com o maior respeito do mundo, gente. Não é que vocês são feios, não é que vocês estão ruins, mas é que a bermuda de vocês tampou praticamente o corpo inteiro de você, tá parecendo uma calça. E eu particularmente não gosto disso. E espero que vocês não fiquem bravos. Mas ambos da ponta, o que falta é mais densidade, mais muscularidade, mais assim, condicionamento. É o tipo de feedback que se eles pedissem, a gente falaria, tipo, provavelmente é o crescer como um todo mesmo. Não tem nenhum ponto específico que precisa crescer, e sim continuar evoluindo como um todo, né? Tipo, não é pensar num ponto ali pra se preocupar. Mas ainda nessa pose aí, o número 40, eu gostei da pose que ele encaixou. Um ponto. Um detalhezinho ou outro pra arrumar, mas ele encaixou a pose legalzinho até. O número 40 ele deixava bastante a desejar no abdômen. Ele tinha um abdômen muito bom, mas ele às vezes esquecia de contrair e ficava liso. Então eu acho que poderia trabalhar um pouquinho mais nisso. Então aqui, aí um quarto de volta, virando para as costas. E aqui a gente vê a diferença, né? Então o men's physique, pelo menos o que a gente vai ver, não é só frente e trás, na maioria das federações que está acontecendo, na maioria dos campeonatos. E então, mas as costas é muito relevante. Então aqui que a gente vê nesse line-up. Infelizmente, o atleta mais da esquerda aí, ele, com certeza, quando ele virou de costas, ele já foi tacado para o último. Por quê? Porque a gente vê uma clara diferença em muscularidade. E o número 40, nesse momento ali, ele ficou, pelo menos na minha opinião, beleza, falta um pouquinho de posterior de ombro ali, mas ele tem uma ótimas costas, na verdade, certo? Mas a gente vê ali com o top 1 e o top 2, que é o de bermuda laranja e bermuda azul escuro, como eles têm um diferencial. Ali o laranja, ele conseguiu colocar uma cintura um pouco mais fina do que o azul escuro, porém as costas como um todo mais volumosa é do azul escuro também. Então, boa sorte pro arbitragem que precisou julgar isso. Tanto que, na verdade, eles chamaram, né, na verdade, esses dois para fazer um confronto sozinho no fim, exatamente porque ficou essa dúvida. Aí, dando sequência, então, um quarto de volta, eles mostram também o outro lado que, teoricamente, é o ruim de todo mundo. Não, claramente nesse todo mundo tá melhor pra esse lado. Mas esse lado aqui é o que o pessoal encaixou melhor. O lado esquerdo de todo mundo aí é o melhor lado deles, então, claramente, estão de parabéns. Esse lado todo mundo ficou bem. O de bermuda laranja encaixou muito bem a pose. Na verdade, eu acho que por ser a última pose foi nesse momento que falaram, opa, peraí, tem um atleta que em uma pose de lado a gente já tinha decidido o top 2, mas agora ele parece estar pau a pau, certo? Então, tipo, ele mostrou também o ombro quanto ele tem a mais, o peitoral dele tá cheio, o reto abdominal dele tá marcado, o oblíquo tá bom, então, tipo, ele trouxe realmente todo o conjunto que a gente já tinha visto no azul escuro. O azul escuro ali repetiu o que ele já tinha feito de bom do outro lado. E ótimo físico ali e ótima posição. E aí, passando rapidamente então, como a gente comentou, foi chamado os dois de novo, né, para fazer o confronto entre os dois só, porque ficou realmente uma dúvida. Mas foi premiado então o atleta número 77, Vitor Aurélio. Vitor Aurélio, então 77, de bermuda azul escuro para a categoria Men's Physique A. E depois ele vai subir de novo na overall. E agora indo para a categoria Men's Physique B, a gente vê aí que tem mais atletas, 6 atletas. Então, a gente tá vendo o line-up aí já, e eles pedem então um quarto de volta já para o lado direito. Então aqui, pausado. Então o que a gente pode ver nesse momento? De imediato, que chama mais atenção quando a gente vê na categoria Men's Physique, pelo menos eu olho primeiramente analisando todos os deltoides. E ponto. O 32 e 64 é o que mais me chama atenção na hora, por causa do deltoide. Então, eu já daria mais atenção para eles.
E aí, depois que eu passo pro 81, beleza, fico esperto nele, porque o deltoide dele chama mais atenção que os outros, e eu ficaria ali, beleza, top 3. Vamos agora analisar o resto, né? Sim. O atleta 53, pra mim, ele também tinha uma boa linha de men's physique. O problema principal dele, que eu acho que deixou ele chamando menos atenção da arbitragem, foram as poses. Ele tava bem endurecido, assim, bem rígido, com o braço não ficava relaxado de jeito nenhum. E, assim, de look, na hora que ele entrou, eu bati o olho primeiro nele, porque a bermuda dele chamava muito mais atenção do que os demais. Era diferente, tava num bom tamanho, não tava extremamente larga, não tava extremamente curta, nem extremamente comprida. E, assim, acaba chamando mais atenção pra mim quando o cara tem panturrilha. E ele é o único desse line-up que tem. Então, acabou ficando... Ele chamou bastante a minha atenção. E na pose dele fica um pouquinho mais encorcunda, né? Então, tipo, a gente sabe que no men's physique tem que se preocupar com a contração de abdômen. Só que tem um limite ali de contração de abdômen, porém não deixa o ombro pra frente, nem a postura. Então, é realmente treinar pra você contrair o abdômen, porém ficar posturado. E isso, na men's physique, é absurda a diferença, porque é o quanto você consegue ou não tá escondendo um pouquinho os trapézios e mostrando todo o renomamento do deltoide. E aí o outro atleta que chamou também bastante atenção foi o 81, porque ele tinha uma cara de Barbie na caixa. Então, assim, geralmente men's physique chama muita atenção também quando o cara é Barbie na caixa, né? Então, o rosto também chama bastante atenção. Ele lembrava bastante o Thiago, né? Que foi campeão paulista da NBA. Então... Sim, o rosto é muito parecido. Então, ali tava os gêmeos. E o 32, obviamente, era o atleta que eu mais pensei que ele seria o possível campeão desse lineup na hora que ele entrou já. O atleta no 78, ele fez a famosa pose da mão trocada. Então ali é um detalhe de pose, mas normalmente a mão que tá para trás é a que tá aberta e a mão na frente é a que tá na cintura. Provavelmente não foi descontado isso, mas é sempre interessante saber as pequenas diferenças aí, que é da pose, né, que entrega o melhor. Porque desse jeito aí você abre muito espaço. Então, entre as costas, lombar e o braço dele, você vê como cria um vão ali gigantesco. E isso, na hora que você tá analisando o atleta bem rápido, é uma coisa negativa. O 78, o que mais me chamou a atenção foi realmente nas poses mesmo, por questão de precisar expandir um pouco mais a dorsal. Claro que falta um pouquinho de muscularidade ali, mas de condicionamento ele estava melhor até do que atletas que ficaram à frente dele. Só que precisa de mais volume, então trabalhar mais ali nas costas, né, no volume das costas e deltoides, se tu quer continuar na men's physique, pra ficar bem encaixadinho aí, porque o frame você já tem, você tem um abdômen bonito, alinhado. Sim. Então, assim, trazer mais volume aí pra esse físico vai ficar muito bom. E aí um quarto de volta indo para as costas, então, de novo, acho que dá pra começar pelo 78, pelo menos que a gente tá vendo aqui, é a questão de pose. Você nunca contrai as escápulas. Contrai as escápulas, não, você fecha as escápulas. Então a gente vê claramente que ele tá com as escápulas fechadas. Isso, na pose costas, acaba com o físico. E ponto. Não se faz isso na pose costas. E foi nesse momento que eu tive mais dúvida com relação ao atleta 32, se ele ia ganhar mesmo esse line-up ou não. Porque a pose de frente dele era muito forte, mas a de costas era mais fraca dele. E aí tem um joguinho que é do tipo, a pose de costas acontece depois que a pose de frente. Então, por mais que ainda você vai rodar ainda mais uma vez, a pose costas provavelmente vai te fazer descer muito mais do que a de frente te subiu. Então, nessa hora aqui, a gente vê as costas 64 e falou, opa, ele vai estar ali nas cabeças. E o 81 também. E nessa hora aqui também o de bermuda amarela chamou a atenção. Não sei se na câmera aí dá pra ver o condicionamento que ele trouxe, mas tava muito bom. E o da ponta direita ali também, umas costas mais diferenciadas. Então, quando realmente vira de costas, você tem uma costa diferenciada do seu line-up, você vai sendo jogado muito pra cima, mesmo que sua parte da frente não seja tão chamativa. Sim. Ele, um quarto de volta de novo, mostrando o seu pior lado. E aí, nesse caso, o 64 mostrou que ele encaixa bem nos dois. Os dois lados, porque tava bem bonita a pose dele para ambos os lados. E 81 encaixou melhor para esse lado do que pro outro, então deu certo. Sim, posaram muito bem. A gente comentou o quanto o 32, na minha opinião, ficou meio diferente a pose dele, mas ficou bonita essa saída da lombar dele para as costas, bem longa, bem avantajada, né?
chamou atenção, ele tá mostrando o reto abdominal e as costas dele, o serrátil, como um todo, muito bom. E pelo menos o 78 acertou a pose agora. Tá bom, tá do lado certo. Então, mantenhamos o que comentamos dele até agora. Então, logo em seguida já foi chamado o 32, o 81 e o 64? Isso. Para um disputa confronto. do top 3, que eles provavelmente ficaram em alguma dúvida aí. E nessa pose de costas do segundo confronto, o 32 trouxe um pouquinho mais de detalhe nas costas que ele não tinha trazido no primeiro. Ele foi secando durante. Não, ele posou melhor, na verdade, e a luz na câmera, não no palco, a luz da câmera também agora pegou muito melhor, com certeza, certo? Uhum. E aí o campeão dessa categoria aqui foi o 32. O 32, que também depois subiu pro overall, e a gente vai estar passando por ele. Men's Physique C. Então, nessa categoria aqui, subiram quatro atletas. Então, aí começando pela um quarto de volta já, né, mostrando o lado esquerdo, o que a gente pode ver? Bom, começando pelo 34, que foi o campeão dessa categoria. Ele realmente, na hora que ele entrou, a gente já ficou... olha o Men's Physique ali. Uhum. Porque ele tinha uma linha muito bonita, uma cintura muito fina, abdômen muito proporcional e estético. Então, assim, chamou muita atenção na hora que a gente bateu o olho nele. Só que como a gente sempre tem aquela dúvida, o outro atleta, o atleta de número 50 era mais volumoso. E aí a gente ficou, volume ou linha? Quem que vai ganhar? Porque sendo sincero, a gente está pelo menos há 1 ou 2 anos acompanhando muita federação IMBA, né, NBF, e a gente vê que na Men's Physique ainda o volume está sendo muito importante. Então, tipo, não tem aquele negócio que é bodybuilding, espera um volume muito grande, a classe um pouco menos, a Men's Physique um pouco menos, com uma linha. Não, na verdade a Men's Physique com muito volume tá ganhando. Então, tipo, a gente ainda tava nessa dúvida para onde eles iam. E como é outro grupo de arbitragem, né? Então, tipo, muda realmente dentro dos critérios, muda os critérios, um pouco, pelo menos, para onde eles partem. Então, tipo, realmente a gente criou essa dúvida entre o número 34 e o de bermuda laranja aí, que tinha mais volume, porém, era menos Men's Physique, vamos dizer assim. Sim, sim. E ali os outros dois atletas, 65 e 68, faltava um pouco de pose mesmo, né, em si. Presença de palco. Presença de palco mesmo, que a gente chama, que é toda essa mexida que você faz em cima do palco, como você se porta, questão de sorriso, questão de postura, questão de pose. E ali como um todo, realmente está condicionando mais, colocando mais volume, melhorando como a parte atleta mesmo, né? Não especificamente na categoria. E aí virando um quarto de volta, mostrando as costas de novo. O 65 chamou bastante atenção pelas costas, mas continuava que quem tinha mais detalhe era o atleta 34, que é o Danilo. O Danilo, ele realmente era o atleta mais completo desse lineup, que em relação a condicionamento, detalhe, volume não tanto, né? Ele acabou ficando um ponto atrás aí do atleta 50, mas ele estava meio que fácil de entender que ele levaria esse lineup. E sempre quando você for, uma dica, sempre quando você for escolher se você tiver a opção de escolher qual bermuda, né, você vai subir no palco, cuidado para onde que ela vai cair o encaixe na cintura dela. Porque a gente pode ver aí na foto que o sunga laranja, bermuda laranja, o correto seria ele usar a bermuda um pouquinho mais baixo. Exatamente pro oblíquo dele ali, sendo gordura ou não parecer uma gordura. Então a gente sabe que ali, como as pessoas têm uma musculatura mais no oblíquo, que dependendo de onde você coloca a sunga ou a bermuda, vai parecer gordura. E isso, pro árbitro, ele não tá nem aí o que é. Apareceu, pra ele Então, tipo, cuidado ali, realmente, como você vai fazer a sua pose, pra não estar aparecendo uma pelanca em cima da bermuda. Então se preocupe com esses detalhezinhos também. Mas bela panturrilha. Então, um quarto de volta virando para o seu outro lado. A gente tem... De novo, o 34 trazendo uma pose mais bonita, mais bem encaixada. Porém de frente, mas a gente passa aquele pano, né? Porque ele quer mostrar o peitoral gigante que ele tem. Querendo ou não, ele era o que mais tinha peito ali em cima do palco. Se a arbitragem não te corrigir, você fez certo. E o 50 foi o segundo melhor nesse encaixe de pose, eu também gostei bastante. Eu acho que o 50 dobrou um pouco demais, talvez. Eu alongaria um pouquinho mais para ganhar um pouquinho mais de altura e largura. Mesma coisa que o outro atleta
atleta da categoria B, a gente comentou, né? Você quer estar mostrando o abdômen sim, contraindo, só você tem que saber contrair e não contrair e alongar, mas contrair e posturar ao mesmo tempo, para não aparentar esse ombro caído e tronco caído para frente. E ambos os atletas da ponta não expandem as dorsais, né? Vamos lembrar, pose de lateral e de frente, você não quer fechar a escápula, tá? Você não quer somente abrir ela, mas você vai mais partir ela da neutra para abduzida, aberta. Então você vê claramente que ambos eles estão fechando um pouquinho assim, ó, e aí ficou um I, assim, o formato deles, ao invés de ficar um Y, ficou um I, porque ficou muito fechado. Então eu trabalharia bastante nas poses, além, né, do volume, densidade e tudo mais. Lembrando que quando você fecha as escápulas, normalmente seu abdômen e seu peitoral vai dar aquela esticadinha e vai dar aquela sumida. Então, nessa categoria aqui, o campeão foi o número 34, certo? Que também está para indo o overall, que é a próxima que a gente vai estar comentando aqui. Então o overall acabou sendo rápido, certo? Mas foram os 3 atletas. Então aqui, o de bermuda azul, de bermuda azul, de bermuda azul. Então a gente pode ter uma preferência pela arbitragem. É o 77, o 32 e o 34. Sim, a gente aqui vê que por mais que o 77 aparentava ter volume, como ele fica quando você coloca do outro lado e um atleta mais alto, principalmente, como diminui um pouquinho. Então, tipo... eu confesso, na live, eu estava falando que o 34 pra mim tinha levado o overall logo de cara. Porque assim, quando eu penso num Men's Physique, a linha dele me chamava muito mais atenção. Só que o 77, ele tinha uma coisa que, especialmente nas poses de frente, quando ele encaixava o abdômen do jeito certo, tipo, ele chamava muita atenção. Então, realmente, eu entendo a escolha da arbitragem. Tava entre eles dois, pra mim, e a gente ficou bem na dúvida. O Andy claramente já sabia que o 77 ia ganhar, e eu tava ainda na dúvida. Claramente. Não, porque na hora que ele subiu, você falou, ele vai ganhar. Pra mim ele só, tipo, tinha aquela coisa, é o que tinha menos defeito dentro da categoria Men's Physique. Então eu conseguia pontuar defeitos dos outros, mas nele, tipo, tava tudo ali. Teoricamente, o que faltava, ele pode pôr mais volume, mas seria em tudo ao mesmo tempo. Então, tipo, ele tava na linha perfeita. É o seu troféuzinho? Meu crush secreto. E aí, por mais que ele tenha trazido menos volume, foda-se a altura dele, né? Ele se consagrou em Men's Physique. Como vocês podem ver, então, ele recebendo a premiação, a chamada, o nome dele, capotando aí no palco, emocionado, né? Provavelmente ele achava que não ia ganhar. Nessa hora eu fiquei até meio chateada por eu ter comentado que o 34 ia levar, que o 34 era o meu favorito, porque eu falei, gente, ele ficou tão feliz. Nessas horas a gente até repensa, né, quando a gente tá fazendo os comentários, porque quem é atleta sabe, é lógico, quem é atleta sabe diferenciar quando a pessoa está falando do seu posicionamento como atleta pro seu posicionamento como pessoa, né? Então, tipo, eu não tô falando mal da pessoa dele, eu tô falando mal... não... Eu não tô falando mal da pessoa dele, mas eu posso estar criticando alguns pontos dele como atleta. Mas nessas horas a gente vê que, tipo assim, cai por terra tudo que a gente tá falando, tá ótimo, ganhou, parabéns, sabe? Tipo, esquece. Eu não falo mais nada. Lembrando que qualquer crítica aqui, a ideia é que seja construtiva, sim, né? E não atacar alguém. E uma coisa também que o 77 fazia muito bem é a transição. Então, por mais que a arbitragem falava sobre que não ia ser tão relevante assim, chamou atenção. Chama atenção quando você sabe sair de uma pose para outra, fazendo uma transição que não seja só desmontar, virar e montar. Tipo, chama atenção e ponto. É fisiculturismo ainda. A presença de palco dele era muito boa e realmente dava pra ver que ele estava mais confortável no palco do que os demais atletas. Treinou pose. Então... parabéns aí pela vitória, número 77, atleta Vitor Aurélio. Então, é isso aí. Esse foi a Men's Physique. A gente pretende dar sequência. Então, a gente falou que ia dar seguir uma ordem. Não vai dar para seguir uma ordem por motivos extracurriculares. Mas a próxima, então, a gente vai fazer da Bikini e em sequência da Classic. Mas, se você gostou desse vídeo, então, deixe seu like, deixe seu comentário. Manda para quem quer saber sobre a categoria Men's Physique. Estar competindo em 2024 em qualquer federação que venha a montar um campeonato em 2024. E até o próximo vídeo. E
Eu não falo que a pessoa é meio esquisita só por causa da cintura, tá? Não me julguem dessa forma. Por causa da perna. Tchau. Tchau. Treinem panturrilha.